Hoje vamos meditar na palavra de Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14. Nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro, nome de 2025. Prosperidade, nome de Jesus Cristo. Vamos meditar. Depois vamos ler uma introdução desta palavra, nome de Jesus Cristo. E diz assim, Deuteronômio capítulo 28, do 1 ao 14. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, né? O trabalhador da cidade e o trabalhador do campo também. Deus vai abençoar. Bendito o fruto do teu ventre, falando para as mulheres que ainda não conceberam o seu menino ou a sua menina, o seu bebê, com lindo, linda, com saúde, perfeito, perfeita, nome de Jesus Cristo, é só dar ouvido à voz do Senhor, nosso Deus, Deus de todos. Bendito o fruto do teu ventre, está dizendo para as mulheres, e bendito é o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Então Deus quer abençoar grandiosamente, mas para isso nós, pessoas, ser humano, precisamos dar ouvido à voz dele, ouvindo e praticando a sua palavra, nome de Jesus Cristo. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, tudo que produzir para vender, prosperará. Bendito o teu cesto, amassado, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. Deus ainda nos abençoa, nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal e bota os nossos inimigos para correr. E glórias a Deus, temos um Deus poderoso que age em nosso favor. Até quando dormimos, Deus trabalha em nosso favor. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Deus tem nos dado as terras e Ele vai nos abençoar. Né? Tudo age contra. Né? Parece que não vamos conseguir, mas vamos sim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Somente com nossos olhos olharemos e veremos as recompensas daqueles que dizem que não querem que nós cresçamos, que nós prosperamos, que nós avançamos, mas estão maneteados, paralisados, destruídos, aniquilados, todas essas maldições, essas maldades, essas crueldades, no nome de Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas cooperam e sempre cooperarão para o bem daqueles que amam ao Senhor e andam nos seus caminhos. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti.
O Senhor mandará que a bênção esteja contigo no teu celeiro e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, nosso Deus, e andares nos seus caminhos. Esses são os critérios para Deus nos abençoar grandiosamente. Né? E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Não precisa ter medo dos servos, da serva de Deus e muito menos de Deus, mas é necessário respeitar. Se não quer falar bem, que não fale nada. Peça, né, para Deus, abençoa ele, abençoa ela. Aí você está acarretando bênçãos para a sua vida, para a sua família. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, falando para as mulheres de novo, e no fruto dos teus animais, e nos frutos da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Aos pais, Abraão, Isaque e Jacó, nossos pais na fé. Ele prometeu a bênção da prosperidade para eles e a sua descendência. Por isso que tem muitos que não servem a Deus, que não acreditam em Deus e são ricos, são milionários. Mas a riqueza, essa riqueza, a traça rói, a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Mas a que Deus nos concede, ladrão não rouba, jamais roubará, traça jamais roerá e ferrugem jamais corroerá. A traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro ao céu. Vamos voltar aqui. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro ao céu. Deus tem tesouro no céu, na terra e em todos os lugares, no espaço, em todos os lugares. Tudo é dele, tudo é ele que criou, formou, tudo que existe. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro ao céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Deus vai nos prosperar grandiosamente para nós transbordar para outras pessoas e muito mais para a obra de Deus. Não tem nem diabo, nem demônio, nem Satanás, nem Lúcifer, nem porcaria nenhuma, nem maldição nenhuma poderá atrapalhar o agir de Deus, as bênçãos de Deus chegarem, virem de Deus e nos alcançarem de todos os lugares, no nome de Jesus Cristo. Está maneteado, paralisado, destruído, aniquilado toda ação do diabo, Satanás, do Lúcifer, demônio dos infernos, que tentam atrapalhar das bênçãos virem nos alcançar. Eles estão maneteados, paralisados e destruídos pelo poder do nome de Jesus Cristo. As bênçãos chegarão e nós tomaremos posse e nós transbordaremos no nome de Jesus Cristo para muitas pessoas e principalmente para a obra de Deus. E nada e ninguém poderá impedir das bênçãos vir e nos alcançarem. Ele diz mais aqui: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, nosso Deus, Deus de todos, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. É necessário guardar a palavra, ouvir e praticar, meditar na palavra e praticá-la. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus não quer que nós nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda, e muito menos para
adorar, para pedir, para clamar, para sacrificar para outros deuses. Porque os outros deuses estão mortos, eles são deuses que não têm vida. Feito pela mão do homem, não tem vida e jamais terão. Se eles, uns deuses que não tem poder algum. É só mito e história e enganação. Só existe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e o exército de anjos poderosos deles que trabalham, que amam ajudar a humanidade, o ser humano. E tem um outro Deus, que é o Lúcifer, Satanás, o diabo, que é Deus dessa terra. Deus dessa terra porque Adão, ele enganou a Eva e Adão e tomou o lugar deles. Eles foram colocados por Deus para ser deuses e deusas dessa terra. E todos os filhos e filhas deles seriam deuses e deusas dessa terra. E entregaram por desobediência. A desobediência é uma praga, é terrível. A desobediência só traz prejuízo para o ser humano. E principalmente a desobediência a Deus. Traz prejuízo. Não que Deus faça a pessoa ter prejuízo, mas é a consequência da decisão do ser humano, o livre-arbítrio, poder de decisão. Deus não pode interferir, nem o diabo, nem ninguém, nem pessoa alguma. Esse é exclusivo de cada ser humano, poder de decidir, depois de ficar de maior, decidir sobre a sua vida, o que quer e o que não quer para a sua vida. Então, depois não pode reclamar, não pode culpar Deus. Se tomar a decisão de querer Deus andar nos caminhos de Deus, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E se não querer Ele andar distanciando longe dele, ele não pode obrigar ninguém, mas ele ajuda. Se a pessoa pedir e clamar ajuda, ele ajuda todas as pessoas que pedem. Quem pede, recebe. Deus é Deus, não é só meu Deus, não é só Deus dos achegadinhos, não. Deus é Deus de todos. Mas tem aquelas pessoas que se largaram do mundo, as coisas erradas, e tornaram-se filhos e filhas verdadeiras. É diferente. Essas pessoas vão adquirindo, ser filhos e filhos não precisa pedir. Pai sabe quando o filho e a filha precisam, e pai já prepara e já alcança antes do filho e da filha precisar. Ele supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus é tremendo. Eu sou a prova viva, eu sei, eu recebo o agir de Deus dia após dia, Ele agindo, suprindo todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. E Ele supre, Ele não falha, nunca falhou e jamais falhará. É nós que temos que nos policiar e nos ajudar, e ajudar a Deus a nos ajudar. Porque se nós não fizermos a nossa parte, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele diz, te esforça que eu te ajudarei. Quando o ser humano se esforça e pede ajuda a Ele, muitas vezes não precisa nem pedir ajuda. É só se esforçar. Vai, eu sou contigo. Te esforça, vai, vence, porque eu te concederei a vitória. Mas te esforça. Deus não é Deus de preguiçoso, Deus é Deus de esforçar, Deus de quem se dedica, quem se esforça. E glórias a Deus por isso. Vamos meditar. E o que Deus não quer, que vai pedir para outros deuses mortos, não. Deus, se precisar pedir, peça para o Deus vivo, o Deus do céu. Aquele Deus que quando o ser humano pediu, Deus me salva, Deus me livra, Deus me ajuda. E antes do ser humano terminar de fazer o pedido, Deus, em milésimo de segundo, agiu e salvou, e livrou e abençoou. É esse Deus que Ele quer que você peça para Ele. Ele não quer que você peça para outros deuses, porque outros deuses, Ele não quer que você perca tempo.
tempo, porque você pedir, clamar e chorar e fazer sacrifício para outros deuses, você só vai perder tempo e se frustrar. Ele não vai lhe ouvir, não vai poder te atender. O único que pode te atender é o diabo, Satanás, porque ele engana. Ele veio para matar, roubar, destruir e enganar o ser humano. Ele se faz de Deus, ele até, né, parece que ele dá uma benção, a benção que as pessoas pedem. Mas ele não dá nada para ninguém. Mas não dá nada porque ele não tem nada. E ele não dá nada para ninguém porque ele não tem nada. Ele não criou nada, não fez nada, não tem nada. Ele é um nada, um zero. É que nem uma história que eu ouvi que, né, o cara, a pessoa fez, não, eu vou fazer um pacto com o diabo e ele vai me dar um caminhão. Eu quero um caminhão. Meu sonho é ter um caminhão para mim trabalhar de caminhoneiro para mim. E ele pediu. E, né, e foi a luta, e pediu, certo dia falou no ouvido dele, o diabo falou no ouvido, não, tu vai, te esforça, e vai à luta, e vai, que tu vai conseguir, que eu vou te ajudar. Aí ele conseguiu o caminhão, viajar, fazer coisa. Daí perguntaram para ele, mas o pacto fez, o diabo te deu o caminhão mesmo, mas aqui ele me deu. E daí se me perguntaram pro diabo, mas tu deu o caminhão para ele? Eu não dei nada, eu não dou nada para ninguém. Ele que trabalhou que nem um burro de cara, que nem um noite e dia, e ele... mas o que Deus dá não é sacrifício. Deus dá a pessoa trabalhando sem estar trabalhando noite e dia, sacrificando para conseguir. E ele veio para matar, roubar, destruir e enganar o ser humano. Não vai não vai nada na conversa dele. Confie em Deus, se precisar pedir, peça a Deus, que Deus vai te ajudar e você vai conseguir, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler uma introdução desta palavra de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 14. Diz assim, bênçãos por obediência, é esta palavra de Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14. Diz assim, o Senhor deu a Israel o segredo de ser bem-sucedido na nova terra que ocuparia. O povo deveria ouvir atentamente a sua voz e fazer o que lhe era mandado. Temos que ouvir a voz de Deus, o ensinamento de Deus, a palavra de Deus e praticar, fazer o que Deus pede para ele poder te abençoar. Se você ouvir e não dar crédito e não fazer o que Deus pede, você não vai conseguir, porque você não se esforçou, você não fez a sua parte. Você está esperando só por Deus fazer a dele e a sua também? Não, Deus é bom, mas não é bobo não. Ninguém engana Deus, ninguém tira Deus para bobo não. Ele disse, esforça que eu te ajudarei. Você faz a sua parte, eu faço a minha e você vai conseguir. Porque eu ajudando você, não tem como você não conseguir a ser um vitorioso e adquirir as suas bênçãos. O povo deveria ouvir atentamente a sua voz e fazer o que lhe era mandado. Praticar a lei trazia, entre outras, praticar a palavra de Deus, a lei, trazia, entre outras bênçãos, a promessa de paz diante dos inimigos. Abundância de bens, bênçãos na vida familiar e sucesso para o trabalho das suas mãos. De igual maneira, ao cumprirmos as orientações bíblicas, veremos que o Senhor planejou o melhor para nós. Deus não faz acepção de pessoas, e quem lhe serve de todo o coração é agradável a Ele.
Portanto, se você deseja viver bem, livre de problemas e usufruindo do melhor de Deus, aprenda o plano divino e viva-o. O certo é agradar ao Senhor com a nossa postura, com o nosso testemunho, pois como pai, ele se enche de alegria ao ver seus filhos agindo prudentemente. Esta é a palavra desta segunda-feira para nossas vidas. Temos que nos esforçar, fazer a nossa parte. Se precisar pedir algo, peça a Deus, peça ajuda a Deus, que Ele tem e ele não tem problema de falta de nada. Tudo Ele criou, tudo Ele formou para o seu louvor, para nos abençoar e nós glorificarmos a Ele, agradecermos, louvar ao Senhor. Todo o ser humano que respira, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, peça ajuda ao Senhor, peça que Ele concede. Ele sempre te ajudou e sempre te ajudará. Ele nunca te deixou só e jamais te deixará só. Ele estará contigo, conosco, até a consumação do século. E Ele quer estar conosco para todo sempre, com aqueles que estão adquirindo a salvação, que partiram nos planos da salvação e que vão ir morar com Ele nos céus. É o que Ele quer. Ele tem um prazer gigantesco. Um ser humano para Deus, uma alma para Deus, um ser humano para Deus tem mais valor do que todas as riquezas que existem na Terra, no planeta Terra e em todo o lugar, no universo, onde tem um planeta aí um asteroide aí que tá no espaço aí. Só as riquezas que ele tem em pedra preciosa, em ouro, nele, grudado nele, dá para deixar rico, milionário, milionário, bilionário, todas as pessoas que existem na face da Terra. Aí você imagina. E uma alma para Deus tem mais valor que toda essa riqueza e todas as riquezas que existem na Terra, no espaço, em todos os lugares. Uma alma, uma vida, um ser humano para Deus tem mais valor. Olha só, porque nós somos feitos imagem e semelhança dele. Ele nos deu um espírito, nos deu uma alma para que nós venhamos aqui nesta terra salvar essa alma para morar com Ele para todo sempre. Por isso Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nós termos o direito. Quem quiser está disponível. É para todos. Jesus morreu para salvar todos. Muitos estão querendo, muitos partiram querendo, e muitos partiram não querendo. E muitos estão querendo, e muitos estão vivos e não estão querendo. Mas ainda enquanto estão vivos, ainda há esperança em Deus dessas pessoas aceitarem Jesus como único e suficiente Salvador e salvar a sua alma para viver com Ele, Deus Pai, Deus Filho e os salvos e os anjos para todo sempre. Esse é o prazer de Deus e é o prazer do servo de Deus. E glórias a Deus por isso. Senhor, obrigado pela tua palavra. Prosperidade, dom de Deus, venha dos céus, do espaço, venha da terra, do leste, do oeste, do norte, do sul, de todos, de cima, de baixo, de todos os lugares, e nos alcance e faça-nos transbordar para abençoar as obras de Deus e ao nosso próximo, e as pessoas, os pobres, necessitados, órfãos, viúva, todos que precisam, até os que não precisam muito, a gente ajuda para eles. Vamos ajudar, Deus vai prosperar. Vamos nessa fé.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Não precisamos ver Deus para saber que Ele existe e é galardoador, abençoador daqueles que o amam e que andam nos seus caminhos. Isso é 1000%, 1.000.000 que se cumprirá. O que eu falei, não o que eu falei, o que Deus falou, que eu estou só refalando, falando o que Deus falou. Que nós colheremos até onde não plantamos, que tudo, Ele vai nos conceder tudo e muito mais. Tudo que a palavra de Deus nos promete, Ele vai nos conceder. Só nós ficarmos firmes nos caminhos dEle, fazendo a vontade dEle, fugindo do pecado, das coisas erradas, não aceitando nem os pequenininhas, coisinhas pequenininhas, né, os pequenininhos, as pequenas raposinhas, diz a palavra de Deus, que as pequeninas raposinhas que destrói a vinha. Não podemos, temos que ficar de olhos bem abertos, bem atentos, vigilantes, totalmente e completamente, para não aceitar, não deixar as pequenas raposinhas destruir as nossas vinhas. Nome de Jesus Cristo, prosperidade dom de Deus, vem e nos alcance, nos abençoe, nos prospere, nos transborde de bênçãos nas nossas vidas, o nosso ministério da Igreja Internacional do Poder, do nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, show dos milagres de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, papai. E amém, Jesus. Tenha uma noite abençoada, o sono do justo. Uma terça-feira abençoada, quarta, às 18h10, palavra para as famílias, culto das famílias. Depois, abraço. Se sentir no coração de compartilhar para abençoar vidas, famílias, pessoas, amém, amém e amém.